Bom dia, Denise. Ok, bom dia, gente. Vamos dar continuidade ao nosso estudo da Bhagavad Gita. Então, na nossa aula passada, a gente finalizou ali numa passagem onde Krishna está instruindo Arjuna a respeito do que torna uma ação yoga, né? O tema é: a ação, ela pode se transformar em yoga. E o que faz com que uma ação seja yoga? Então, Krishna, ele distingue dois tipos de intenções ou dois tipos de motivações na ação. Uma delas é quando a ação, ela é uma ação correta, ela é uma ação benevolente, em outras palavras, ela é uma ação dhármica. Porém, a pessoa tem apego aos frutos ou às recompensas dessa boa ação. Quando a pessoa ela reivindica as recompensas da sua boa ação, então essa ação é uma ação com apego ao fruto, mantém a pessoa presa no ciclo do karma bandha, né? A pessoa então ela vai ficar envolvida no desfrutar, né, das consequências das suas boas ações. Isso ainda não é yoga, tá? Esse é o grande ponto que Krishna está trazendo aqui. Uma pessoa pode fazer boas ações no mundo, né? Ela pode agir de uma maneira dhármica. No entanto, estando apegada aos frutos, às recompensas das suas ações, ela permanece presa no ciclo do karma bandha. Quando, no entanto, a pessoa faz esse outro exercício que Krishna aqui incentiva, né? Krishna está estimulando o Arjuna a ir por esse caminho. Faça a ação dhármica, faça a ação benevolente, meramente como uma oferenda, sem apego ao fruto, sem se preocupar com vitória, derrota, ganhos, perdas, prazeres ou dores decorrentes disso. Quando a pessoa age assim, ela está agindo com samatvam, equanimidade, uma mente equânime. E essa ação, ela é yoga, tá? Lembrem que a gente passou ali pelo verso onde Krishna dá essa definição clara de yoga. Ele diz: yoga é samatvam, é agir sem apego ao resultado, considerando vitória, derrota, ganhos e perdas, prazeres e dores como sendo a mesma coisa, né? A pessoa não está agindo pela recompensa, ela está agindo meramente como um ato de oferenda, né, ao mundo ou a Deus. Isso, portanto, transforma uma ação em yoga. E essa ação é então chamada de karma yoga, ok? Karma é a palavra que significa ação, yoga, né, é então esse ato libertador que está ali implícito, né, nesta ação com desapego do fruto. Portanto, karma yoga. Agora, o que que Krishna está dizendo, tá? Ele está dizendo que todo mundo nesse mundo é obrigado a agir assim? Não necessariamente, né? Então, aqui ele está nos mostrando que uma boa parte dos próprios Vedas, que são as escrituras espirituais, né, dessa tradição antiga,
Esses Vedas, eles também contêm uma parte de instruções para as pessoas que querem usufruir, né, que querem desfrutar das recompensas das suas boas ações. Essa parte dos Vedas é chamada então de Karma Kanda, né? Ela é uma parte que instrui as pessoas sobre como agir piedosamente, como ter ações benevolentes, ações dhármicas, para obter bons frutos ou bons karmas. Então, para essas pessoas que têm desejo de se promover a condições de vida melhor, neste mundo físico, almejando prazeres e poderes, né, como foi dito ali no verso. Então, mesmo a pessoa que deseja prazeres e poderes, ou seja, uma vida mais confortável, uma vida mais opulenta neste mundo, essa pessoa deve agir conforme o Dharma. Ela deve ter ações benevolentes e piedosas. Isso é muito comum, a gente vê na Índia, inclusive, como eles têm isso muito incutido na sua cultura. Mesmo pessoas ricas, que são apegadas à riqueza, elas costumam ser pessoas piedosas. É muito comum que as famílias ricas na Índia, elas se dedicam seriamente para ações benevolentes, ações caridosas, né? Eles estão sempre promovendo atos de caridade, porque eles entendem que essa é a maneira como eles podem ir surfando, né? Nessa lei do karma, tendo em vista sempre manter aquela condição favorável no mundo. Krishna diz que isso é legítimo, tá? Para quem quer essa opção, tudo bem, né? Desde que a pessoa esteja fazendo coisas boas, né? Que ela não esteja perturbando o equilíbrio do mundo, né? Ela esteja cumprindo o Dharma. Tudo bem ela ficar aqui para desfrutar das recompensas disso, né? No entanto, não é essa a instrução que Krishna está dando para o Arjuna, porque entendam, aqui se trata de um momento ali de uma conversa entre duas pessoas que estão buscando a sabedoria maior. Uhum. Aqui Krishna tem que apresentar o que é a realização espiritual maior. E por isso Krishna chega a dizer que é até uma certa tolice, né, uma certa ignorância, a pessoa que fica apenas buscando as recompensas materiais das suas boas ações. Então, ele estimula o Arjuna a agir com um outro propósito, né? Ele diz assim, ó, você não vai deixar de cumprir aqui a sua função como guerreiro e lutar por essa causa justa, porém você não está preocupado com vitória ou derrota, ganho, perda, prazer ou dor. Você não está aqui para agir de uma maneira gananciosa, egoísta, né, visando a sua recompensa pessoal disso. Você, Arjuna, pode, né? O Krishna sabia que Arjuna era uma pessoa muito espiritualmente muito elevada, né? Você pode aprender a agir em yoga, fazendo da atuação um mero ato de oferenda, sem apego ao fruto. Uhum. E ele diz que essa ação é a ação superior, porque é a ação que liberta. Essa é a ação que vai revelar a natureza espiritual. Uhum. Tá, então vejam que os Vedas eles são bastante inclusivos, né? Eles recomendam práticas até mesmo para as pessoas que têm aspirações mais materialistas. A pessoa pode ser materialista, mas que pelo menos ela cumpra o Dharma, né? Que ela haja conforme o Dharma. Porém, aqui, nesse tratado espiritual, Krishna fala de uma ação que é superior a essa, né? Que é a ação em yoga. Então, vamos dar continuidade ao estudo. Eu vou colocar o texto aqui na tela.
Pedir só para quem chegar, sempre lembrar de fechar o microfone, tá, gente? Às vezes vai dando umas interferências. Então, seguimos com os versos. A gente parou justamente nesse momento, tá, em que três versos foram apresentados juntos, falando um pouco sobre essas pessoas que têm essas aspirações materialistas. Tá? O que que são as aspirações materialistas? Para essa pessoa, prazeres, confortos e poderes contam mais do que uma realização espiritual profunda, né? Então, essas pessoas elas estão em busca de prazeres e poderes no mundo. E aí, então, elas se apegam a essa parte dos Vedas, chamada de Karma Kanda, que explica como uma pessoa agindo de maneira dhármica pode, então, gozar as recompensas, né, de prazeres e poderes no mundo. Porém, Krishna aqui menciona que essas pessoas elas são incultas, tá? Essa não é a atitude mais inteligente. Uma pessoa que anseia por uma realização espiritual superior deve se colocar acima dessa mera busca por prazer e poder. E aí, então Krishna segue explicando, né, que o que determina a diferença entre as buscas dessas pessoas é a predominância dos três gunas. Então, eu vou explicar o que são os três gunas. Uma boa parte de vocês já conhecem bem esse tema, mas eu vou explicar aqui porque é o primeiro momento em que esse assunto aparece na Bhagavad Gita. O que são os três gunas? Eles são as três forças que regem esse mundo físico. Tá? Lembrando que o mundo físico inclui também o nosso mundo mental. Lembrem que na visão védica, a mente é o aspecto sutil do mundo físico. E o corpo, a matéria densa, né? Ela é o aspecto grosseiro do mundo físico. Portanto, a mente e o corpo são regidos por esses três gunas, tá? Elas são as três energias que regem esse mundo físico. Quais são elas? Aqui nesse verso não vai aparecer o nome delas, porque Krishna considera nessa conversa aqui que esse é um tema batido, esse é um tema já conhecido, né? Então ele não vai falar exatamente o que são esses três gunas. Ele vai explicar muito bem esses três gunas lá na frente, no capítulo 14, né? Lá ele vai ter um capítulo inteiro só para descrever muito bem essa natureza dos três gunas. Então eu descrevo para vocês de uma maneira resumida. Os três gunas são chamados de sattva, rajas e tamas. Sattva é o equilíbrio. Rajas é o impulso às ações. É aquilo que move, é aquilo que excita. E tamas é a estagnação, a imobilidade, a resistência. Então, como que isso aparece para nós? A nível mental, sattva é quando a nossa mente ela tá leve, ela tá calma e, acima de tudo, ela está lúcida. Por exemplo, aqui agora, vocês, para que vocês possam fazer um bom aproveitamento desse estudo, vocês precisam estar com a mente sátvica. Ela precisa estar calma, desperta
e concentrada, lúcida. Então, quando essas características predominam, a gente tem sattva. Por sua vez, rajas, que, como eu disse, é essa força que excita, que move, ela gera a agitação, o impulso. E quando rajas predomina na nossa mente, nós estamos então mais agitados. A gente está naquele modo fazer, né? Naquele modo mais frenético. Por sua vez, tamas, ela se manifesta na mente enquanto sono, preguiça, apatia, né? A pessoa assim, ela não está interessada em nada, ela quer assim só ficar descansando, ficar assim largada, estagnada, né? Isso é tamas na mente. Então, o que acontece? Na visão do yoga, cada um de nós tem uma proporção desses três gunas na sua mente, tá? Eles não só oscilam de acordo com os momentos do dia, por exemplo, durante a noite, todos nós, tá, que dormimos durante a noite, acredito que seja o caso de vocês aqui, né? Todos nós que dormimos durante a noite, nós naquele momento estamos dominados pela energia de tamas. Ah, essa tamas, ela está ali cumprindo o seu papel de fazer a gente dormir. A gente cai na inconsciência, na paralisação ali absoluta. Em outros momentos do nosso dia, quando a gente precisa realmente ser ágil, eficiente, fazer várias coisas, né? Como costuma ser a nossa vida hoje em dia, a gente tem várias coisas para fazer. Então, o Rajas predomina. Em outros momentos, onde a gente senta para meditar, onde a gente senta para estudar, né? Onde a gente se acalma e se concentra, Sattva predomina. Então, essas três energias, elas fazem parte da nossa rotina, do nosso dia a dia. Porém, o yoga ele diz algo além, tá? Ele diz que cada pessoa tem uma combinação própria desses três gunas na sua natureza mental. Ele quer dizer que algumas pessoas, elas são por natureza mais agitadas, elas estão sempre predominantemente nesse modo mais agitado. São pessoas onde predomina rajas. Outras pessoas, elas tendem a ser realmente mais paradas, mais preguiçosas, mais letárgicas em relação à vida como um todo, né? Aquela pessoa que não pega no tranco. Então, essas pessoas, elas têm um predomínio de tamas na sua natureza mental. E outras pessoas, elas têm mais sattva, né? Um sintoma de uma pessoa que tem muito sattva na mente é que ela é muito inclinada ao conhecimento. Ela se interessa muito por estudar, refletir, meditar sobre as coisas, né? Ela privilegia esses atos e estados contemplativos em sua vida, tá? Isso é um reflexo de uma pessoa que tem uma natureza mais sátua. E, embora isso seja algo mais ou menos predominante, tá? Não é uma coisa fixa para sempre. A pessoa ela pode ir mudando essa natureza mental dependendo de como ela cultiva esses três gunas, tá? Mesmo uma pessoa que tem muito tamas, ela pode ir mudando essa natureza se ela tentar cultivar mais rádias ou mais sattva. Uma pessoa que tem mais rádias também pode ir mudando essa natureza se aos poucos ela for exercitando mais sattva. Na visão do sistema de yoga, é desejável sempre ir para sattva, tá?
Sattva é considerado um estado superior, porque é a partir dele que a pessoa ela pode vislumbrar as grandes verdades espirituais, né? É só a partir de sattva que a pessoa pode realmente amadurecer espiritualmente. Quando uma pessoa fica muito imersa só em rajas ou tamas, vai dar isso que Krishna estava falando ali no verso anterior. Essas pessoas, elas naturalmente vão ser mais propensas a prazeres e poderes, confortos, né? Essas serão as aspirações predominantes na vida dessa pessoa. Prazer e poder. Então, o que que Krishna está orientando o Arjuna aqui? Ele está dizendo assim, né? Os Vedas, esse Karmakanda, né? Ele tem ali como base o tema dos três gunas. Tá? O Karmakanda, essa seção dos Vedas, elas ajudam a orientar as pessoas que estão muito imersas em tamas e muito imersas em rajas, para que elas possam ter uma vida dhármica, para que elas não subvertam o Dharma, caindo refém, né, de uma vida demasiadamente materialista, hedonista, refém de só uma busca desenfreada por prazeres ou poder. Então, para essas pessoas, existe essa seção Karma Kanda. Porém, Krishna está dizendo aqui: você, Arjuna, tem condições de se colocar acima desses gunas. Então, ele está estimulando o Arjuna para isso. Vamos ler o verso aqui. Então, ele diz: Ó Arjuna, os Vedas têm os três gunas, que são como as qualidades da natureza, como seu objeto de estudo. Né? Então vejam a frase aqui em sânscrito: Traigunya Vishaya Veda. Ele diz: os Vedas têm como objeto os três gunas. Mas aí o que que ele diz para o Arjuna? Ele diz: Nishtraigunyo Bhavarjuna. Ele diz: Arjuna, esteja, tá? Bhava aqui, né? Ele tá nesse imperativo, ele está recomendando para Arjuna, seja, esteja, Nishtrai Gunya, além dos três gunas. Não esteja dominado por essas três forças. Se coloque além delas. Essa é a recomendação. E aí ele diz Nirdvandva. De novo, né? Nirdvandva quer dizer além dos pares de opostos. Lembra que ele vem falando para Arjuna? Esteja equânime ao ganho, à perda, ao prazer e à dor, à vitória e à derrota. Então, Nirdvandva, esteja acima dos pares de opostos. E aí ele diz Nitya Sattva Sto. Então, esse Sto quer dizer esteja, né? Nitya Sattva. Esteja no Sattva permanente. Tá? Sattva é essa energia superior ali, né? Dos três gunas, sattva é a superior, é aquilo que representa a clareza, o equilíbrio, a harmonia, a lucidez. Porém, sattva, ela está misturada com rajas e tamas, como eu acabei de explicar para vocês, porque essas três elas estão se sucedendo ao longo do nosso dia. Mas Krishna aqui está dizendo para o Arjuna para ele tentar desenvolver um Nitya Sattva. Nitya quer dizer permanente. Ele quer dizer assim, tente permanecer em sattva. Então, essa é a instrução. E aí, Krishna diz ainda assim: Nir Yoga Kshema. Então, aqui também um conceito interessante, tá? As palavras em sânscrito,
elas assumem diferentes conotações dependendo do contexto. Então, vocês estão vendo aqui a palavra yoga, mas yoga aqui não significa karma yoga, não significa yoga enquanto caminho espiritual. Yoga, aqui nesse verso, significa meramente aquisição, tá? Yoga também tem esse sentido de aquisição, conquista. E a palavra kshema significa preservação, manutenção. E Krishna, aqui nessa sequência de instruções, né, que é bastante coisa que ele está dizendo aqui nesse verso. Ele está dizendo para o Arjuna, Nir Yoga Kshema. Ele está dizendo assim, Arjuna, não se preocupe em adquirir coisas e nem gaste tempo fazendo a manutenção, a conservação dessas coisas. Tá? Essas coisas que ele está dizendo são as coisas materiais, né? Aqueles prazeres e poderes que ele falou ali em cima. Tá? Então ele está dizendo assim: não se preocupe em adquirir prazeres e poderes, ou a ficar lutando para conservar, né, esses prazeres e poderes disponíveis para você. Não se preocupe com isso. Larga a mão disso e Atmavan. Essa é a última instrução aqui do verso. Situe-se no eu espiritual. Tá? Então a palavra Atma quer dizer o eu espiritual e Van quer dizer aquele que está situado, né? Aquele que possui o eu. Ah, é a mesma declinação quando a gente tem, por exemplo, a palavra Bhagavan. Lembra lá da primeira aula que eu expliquei para vocês o significado da palavra Bhagavan, que dá o termo Bhagavat Gita, né? Bhaga quer dizer opulência, plenitude, e Van, aquele que possui toda a opulência, toda a plenitude. Bhagavan é um nome para Deus, né? Então, Deus é aquele que possui tudo, o Senhor de tudo. Da mesma forma que Krishna diz para o Arjuna, seja um Atmavan, né? Esteja situado no seu eu espiritual, se aproprie do seu eu espiritual e não se preocupe em se apropriar de mais nada, né? Essa é a grande mensagem aqui desse verso. E aí, para concluir, no verso 46, Krishna, ele dá esse exemplo. Ele diz assim: a mesma utilidade que tem para uma pessoa sedenta um reservatório de água, quando todos os seus lados estão inundados, quando para além daquele reservatório tudo também é água ao redor, essa mesma utilidade é o uso de todos os Vedas para um Brahmana que tem conhecimento, né? O que que ele quer dizer com isso, né? Que a realização espiritual que ele está propondo aqui para o Arjuna é tão superior, é tão mais importante do que todas aquelas outras partes dos Vedas que falam sobre adquirir prazeres e poderes nessa vida, que faz com que essa parte dos Vedas não tenha importância nenhuma para uma pessoa que está realmente buscando a realização espiritual. Assim como um reservatóriozinho de água, ele não tem importância nenhuma quando uma pessoa está diante de um contexto onde a água ela está disponível, abundante por todos os lados. Ok? Então essa é a comparação que Krishna faz aqui, né? Em relação à parte dos Vedas que mais importa, que é aquilo que vai dar a realização última, a solução para todos os problemas da existência, né? E essa outra parte dos Vedas que faz com que a pessoa se agarre ali, se apegue, né, a ninharias, a coisas efêmeras, passageiras. Então ele diz: vá em direção a essa realização espiritual última
E se você realmente tiver o vislumbre disso, essas outras coisas elas vão se tornar insignificantes. Certo? Vamos parar aqui. Gente, comentários, alguma questão? Hoje fomos mais devagar, né? Vimos, acho que só dois versos. E são dois versos bem importantes. Oi, Marcos. Bom dia. Bom dia, Bianca. Eu queria fazer uma pergunta. Assim, nos estados mentais de Raja, Tamas, e Sattva, eles podem ir se alterando ao longo da vida, né? Como você estava falando, ele pode mudar um pouco, mas conforme o Varna da pessoa, ele vai ter uma predominância de um deles. Daria para pensar isso ou não? Isso. Na verdade, então, deixa eu ajudar aqui, porque você mencionou um conceito que para algumas pessoas é desconhecido. Ah, quer dizer, não é desconhecido porque eu dei essa É. instrução lá no início, né, como introdução. O Varna, só lembrando, é aquilo que lá na cultura védica antiga chamavam de aquelas quatro funções sociais, né, que a pessoa exerce no mundo. Então, um Brahmane é um Varna, né? Esse Brahmane ele tem essa característica principal de ser um intelectual, um filósofo, um educador, um, um sacerdote, né? O Kshatriya, por sua vez, ele tem essa natureza de ser um político, um administrador e um guerreiro. O Vaishya, por sua vez, tem a natureza de ser um comerciante, um produtor de bens de consumo, né? E o Shudra, por sua vez, tem essa natureza de realizar alguns trabalhos mais práticos, simples e práticos. Então, esses são os Varnas clássicos lá da cultura védica, né? Justamente o que define esse Varna, lembra que eu havia dito para vocês lá atrás que isso se tornou um problema depois na Índia, quando virou um sistema de castas engessado, onde o Varna ele se dá por nascimento e não por vocação. Originalmente, o Varna ele se dá por vocação. E o que determina essa vocação? Justamente o guna predominante na natureza daquela pessoa. Então, se você pega, por exemplo, uma pessoa que tem rádias como seu guna predominante, essa pessoa ela é muito ativa. A gente já vai ver na infância, ela não aguenta ficar sentada horas e horas na escola assistindo aula, né? Ela fica louca ali esperando a hora do recreio, a hora que ela vai pular e correr, né? Ou assim, a hora da educação física, quando ela vai praticar esportes. Uma outra pessoa que tem a natureza mais sátvica, às vezes desde a infância, ela já vai lá para a escola, senta e fica quietinha na cadeira, ouvindo e refletindo horas e horas, sem se cansar daquilo, né? Então, esse guna predominante, ele determina para onde que a vocação dessa pessoa vai se encaminhar. Da mesma maneira, uma pessoa que tem muito tamas predominante, ela é uma pessoa que, por exemplo, ela não vai ter muita iniciativa própria. Então, muitas vezes ela vai se encaminhar, ela vai procurar trabalhos onde alguém diga para ela, olha, faz isso, agora faz isso aqui, agora é hora de fazer esse outro aqui. Por quê? Porque a sua natureza de tamas pede isso. Se você pega essa pessoa e coloca ela assim para gerir totalmente, né? Ela se perde, ela diz: Ah, não, eu quero que alguém me diga o que é para eu fazer. É, essa coisa de eu ter que saber o que tem que fazer o tempo todo, né? É, não está muito na natureza de tamas. Então, de acordo com o guna predominante, a pessoa ela vai se encaminhando, né, para essa vocação, né?
E aí, é claro, isso também muda dependendo das fases da vida, né? Porque é lógico que um adolescente tem muito mais rádios do que sattva, né? E muitas vezes a gente vai ver que um adulto de meia idade ou uma pessoa mais velha, né? Ela tem provavelmente um pouco mais de sattva do que rajas, porque também diz respeito à maneira como essas energias elas estão predominando em cada etapa da vida, né? Mas acho que responde a questão, Bianca. Uhum. O guna é o que determina o varna. O Guna que determina o Varna. E daí o Tamas poderia dizer que, vai determinar mais para o Sudra, o Raja para o Vaishya, daí o Shatra era Sattva com Raja, né? É assim, ó. Brahmana é uma natureza onde predomina sattva. Kshatriya é uma natureza onde tem uma mistura de sattva e rajas. Uhum. Vaishya é uma natureza onde predomina rajas. Shudra é uma natureza onde tem rajas e tamas, Ah, Rajas e Tamas. tá? Porque elas são combinadas também, não é uma coisa só pura, né? Aham, uhum. E aí, isso vai alterar, claro, de acordo com as fases da vida, como você falou. E fico pensando também numa pessoa que tem um adoecimento mental, pode também alterar, né, o estado da mente dela, e temporariamente, no período que, vamos supor, uma pessoa mais sattva ou mais raja, né, se ela tem uma depressão, que é o estado mental mais tamásico, né, isso pode alterar o estado mental dela em função do adoecimento mental, mas não quer dizer que esse seja o estado natural dessa pessoa, né? Sim. De qualquer forma, todo adoecimento mental, ele é uma consequência do excesso de rajas ou do excesso de tamas, tá? Hum. Na visão védica, assim como o nosso corpo, ele sofre desequilíbrios pelo excesso de vata, pitta ou kapha, que seria assim o excesso do elemento ar, ou o excesso de elemento fogo, ou o excesso de elemento água. Também, esses são chamados de doshas, tá? Dosha é aquilo que provoca o desequilíbrio. E aí no corpo, esses doshas são vata, pitta e kapha. Na mente, os doshas são rajas e tamas. Hum. Qualquer excesso de rajas ou qualquer excesso de tamas leva a algum tipo de adoecimento ou desequilíbrio mental, perturbação mental. Por isso que o yoga fala tanto sobre desenvolver sattva e tentar permanecer em sattva, né? Porque sattva é esse equilíbrio, essa harmonia na mente. Então, o adoecimento mental, ele é fruto já de uma ação de rajas e tamas, né? Que, como você disse, não necessariamente aquilo é a natureza predominante na pessoa, mas num determinado momento da vida da pessoa, aquele guna pode realmente entrar em excesso e causar esse adoecimento, tá? Aí vão ter várias outras questões envolvidas, né? Porque para os Vedas isso inclusive tem relação com a astrologia, né? Os momentos, as fases da vida da pessoa são regidas ali, né? Por toda uma conjuntura de energias no universo, e a gente nunca sabe realmente em que momento da nossa vida, às vezes a gente vai ser acometido, né, de um excesso ali de um guna, levando a um tipo de perturbação mental. Uhum. A gente nunca sabe, entre aspas, porque na visão védica eles acreditam que isso pode ser previsto, né, pelo mapa astrológico da pessoa. Aí Uhum. eles têm também essa forma de tentar fazer alguns tipos de prevenções e cuidados, né, para que esse desequilíbrio ele não prejudique tanto a vida da pessoa. Ah, que legal. E no caso do que você falou do dosha ser no corpo, né? E do tamas ser na mente, o desequilíbrio para um adoecimento mental.
No caso de um adoecimento do corpo pelos doshas, isso não pode gerar o adoecimento mental como consequência? Pode sim. Pode. Vai- Isso está o tempo todo dialogando, Interligado, né? né? Corpo e mente estão sempre dialogando ali, né? Então, sim, um desequilíbrio pode começar no nível físico e gerar um efeito perturbador sobre a mente. E o desequilíbrio também pode começar num nível mental e gerando efeitos perturbadores sobre o corpo. Por isso, dentro de uma perspectiva de Chikitsa, né, que é o tratamento, tanto na perspectiva do Ayurveda quanto na perspectiva do Yoga, vai sempre incluir o corpo e a mente. Vai ter que trabalhar os dois juntos, sempre. Uhum, uhum, entendi, perfeito. Obrigada, Marcos. Marco, só um comentário. Ainda assim, apesar de ter os Varnas, ter as tendências, né, ter a idade e tudo mais, né, ainda assim aquilo não é destino, né? A gente, Não, não é porque eu tô na minha idade e tô com uma tendência de tamas que vou me contentar em ser depressivo, né? Então acho que é isso que ele quer dizer com contemplar os gunas, né, no sentido de superar, né? isso, exatamente. Krishna, ele é partidário do livre-arbítrio, tá? A gente vai ver aqui na visão védica, embora a visão védica traga realmente às vezes assim, um retrato bastante determinista na força com a qual esses gunas, eles realmente dominam, né, a nossa vida e os fenômenos no mundo físico. Ainda assim, é importante lembrar que ele está falando que existe um eu espiritual que é livre para dar a condução, o direcionamento disso. E, como eu havia dito ali, mesmo que uma pessoa tenha um guna predominante na sua natureza mental, isso não impede que ela continue fazendo um exercício de transformação desse guna predominante. Tá? Por isso que o yoga o tempo todo vai estimular as pessoas a desenvolverem sattva, exercitarem sattva. Quanto mais esse exercício for feito, mais esse sattva vai se impregnando ali na natureza daquela pessoa. Uhum, E a mesma coisa pode acontecer no sentido oposto, tá? Lembrem que nada é garantido. Uma pessoa pode pensar assim: ah, eu tenho bastante sattva, eu já estou garantido com isso. Se você começar a brincar, né? E for realmente assim, explorando muito uma natureza de tamas, por exemplo, ah, agora eu vou só aqui ficar comendo, comendo, bebendo, sentadão no sofá, né? Daqui a pouco, tamas pode realmente ficar muito encalacrado ali na tua natureza, né? Você marcou aquilo. E aí você perde aquele status sáttvico, né? Então, tudo isso é muito dinâmico. Por isso está nas nossas mãos realmente tomar consciência desses três gunas, entender como é que eles estão agindo momento a momento ali na nossa vida e tentar ir fazendo essa condução na direção de sattva. uhum. No caso do, no caso do dosha kapha, é o excesso de terra e água? Isso, a gente não vai entrar em detalhes agora sobre essa Uhum, parte, né? Mas kapha é água e secundariamente terra, pita uhum, é fogo, secundariamente água, e vata é ar, secundariamente espaço. Né? Essa é a energia predominante de cada um desses doshas. Em resumo, tá? Se você quiser assim ser mais direta, vata é ar, pita é fogo, kapha é água. Tá? São os três elementos principais aí. uhum. Então, o terra é menos, né? Menos. Isso. Aham. A água tem uma ação mais importante do que a terra nesse sentido. Porque tanto a terra quanto o ar, que são os dois elementos das pontas, eles são inertes. Tá? O que realmente está promovendo as ações ali do corpo é o ar, o fogo e a água. Tá? Isso é o que está realmente causando as modificações do corpo.
Uhum. Patrícia, última questão agora, tá? Aí a gente finaliza. Saindo um pouco aí dos gunas, mas no mesmo texto, no mesmo verso, uma coisa bem difícil, né, que eu notei assim, um desafio muito grande para a sociedade que a gente vive. Ele fala em nunca se preocupe em adquirir coisas e proteger o que adquiriu. Eu sinto isso nesse mundo materialista que realmente, se a gente conseguisse, é porque a gente não acaba. O grande mote da sociedade é adquirir coisas, mas se a gente vê que quando a gente adquire, a gente se preocupa em não perder, a gente tem que administrar, isso tudo leva energia. Então, nossa, que desafio dentro da sociedade que a gente vive, a gente conseguir é, manter isso, né? Então, eu não sei, mais uma observação e notar que na minha vida eu vejo isso, por mais que a gente conquiste para viver bem coisas, mas essas coisas te roubam energias espirituais e energias da tua vida também, né? Então é um Sim. equilíbrio bem difícil. É claro que aqui Krishna está dando instrução num nível ideal para o Arjuna, né? Num momento onde realmente já estava tudo sendo colocado em xeque. E o grande propósito ali, né, daquele momento era falar sobre a realização espiritual maior. Claro que numa vida cotidiana como a nossa, a gente precisa se estruturar materialmente. Por isso que a gente tem lá os quatro Purusharthas, né? Lembrando que além do Dharma e do Moksha, que são os dois mais elevados, a gente também tem Artha e Kama, né? Artha quer dizer adquirir coisas materiais para dar essa estruturação, né? A segurança, sustentação. E Kama, aí o quanto a gente vai ter um certo prazer, um certo desfrute com isso. Isso é legítimo, né? Principalmente durante o processo da nossa vida, enquanto a gente está nesses primeiros ashrams, lembra da palavra ashram, que quer dizer a fase da vida? Nessas primeiras fases da vida, né? Onde a gente tem que realmente se inserir mais nesse contexto do mundo físico, cumprir um papel no mundo, se estruturar. Depois, muitas vezes, a gente vai, inclusive, ajudar a estruturar outras pessoas, né? Tendo filhos ou fazendo isso de outras maneiras. Numa fase já mais avançada da vida, né? Considerando a pessoa que já está lá naqueles ashrams à frente, Vanaprastha, Sannyasi, aí sim. A pessoa ela até pode manter ali uma estrutura material, visando a sua sustentação física, porém, psicologicamente, ela não deve mais ficar tão apegada, tão envolvida nisso. Aí sim, ela precisa liberar a sua energia espiritual para a realização espiritual, né? E aí se aplica realmente mais a rigor isso que Krishna está dizendo aqui, Nir-Yoga Kshema, né? Aí não se preocupe mais em ficar adquirindo coisas e mantendo essas coisas, né? Vá para a realização espiritual. Agora, na nossa vida é isso, a gente tem que ter essa sabedoria de gerir, né? Ah, a medida justa dessas coisas todas, né? Porque não adianta também a gente querer já sair assim, como a gente diz, queimando a largada. Poucas pessoas conseguem ter uma vida de total dedicação, assim, espiritual, sem se preocupar em nada com algum nível de estruturação material, né? Para a maior parte de nós vai ser uma mistura. Eu posso ali ter os meus bens, desfrutar deles, só que ao mesmo tempo ir cultivando uma consciência maior, uma espiritualidade, né? Ao longo desse processo. Obrigada, Mara. Tudo bem, gente? Então vamos finalizar por hoje. Então tá, uma boa Tchau, semana. tchau. Nos Obrigada. encontramos na aula que Obrigada. vem. Ah, obrigada. Obrigado. Boa Obrigada, semana. tchau. Até a próxima. Obrigada.